Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal PPT na Veia. Estamos indo para o nosso quinto vídeo. Do vídeo número 1 ao vídeo número 4, nós falamos sobre PowerPoint voltado para o design para o YouTube, para aqueles que estão montando um canal no YouTube. E a partir do vídeo 05, nós falaremos sobre infográficos. Então vamos direto ao assunto. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma espécie de menu circular. Então aqui estamos abordando sobre atividades físicas que têm um grande consumo calórico. E reparem como que ficou isso aqui. Falei sobre ciclismo. Aí reparem que a tela de fundo, a imagem de fundo, ela mudou para uma corrida. Né? A gente tem um menu circular bacana, né? Fazendo um efeito muito interessante. Aqui a gente fala sobre a natação. Reparem que a imagem de fundo mudou. O menu ele fez mais uma evolução circular. E por fim, a musculação. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não vou usar transição transformar. Eu sei que é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Apenas as versões mais novas do Office possuem a transição transformar. E então a gente precisa fazer apresentações nesse ambiente, nesse tipo de cenário, não temos à nossa disposição a transição transformar. E o que a gente vê no YouTube por aí, muitas vezes, todo mundo utiliza a transição transformar para tudo. Então, nesse caso, a gente vai criar... Eu criei uma solução que é muito simples, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível você fazer uma apresentação toda sem utilizar a transição transformar, já que muitas vezes a gente não dispõe, como eu já disse, desse recurso. O que nós usamos aqui? Basicamente, nós usamos formas, ícones do próprio PowerPoint, utilizamos caixas de texto, formas e imagens. Então vamos direto ao assunto, vamos começar do zero. Eu vou criar aqui um novo slide. Para eu conseguir fazer aquele menu circular girar de forma correta, eu vou criar uma espécie de trilho para ele. Então eu vou usar aqui uma forma circular. Aqui eu vou aumentar um pouco a transparência para eu saber se está na ideia esse meu trilho aqui. Vou tirar o preenchimento dessa forma e no contorno eu vou aumentar aqui a espessura. Então observe que eu já tenho um trilho aqui para eu trabalhar. Então eu vou criar agora um círculo onde vão ficar os meus ícones. Então inicialmente eu vou criar um círculo aqui e vou colocar um outro círculo. Deixa eu ver se esse círculo está com um tamanho bom. Tá ótimo. Vou tirar o contorno dele e vou pintar ele de azul. Agora eu vou colocar um ícone nesse círculo. Então vai ser o ícone de natação. Eu vou usar esse ícone aqui, vou pintar esse ícone de branco, vou unir essas duas formas, vou agrupar essas duas formas. Ok, então agora vamos para o próximo círculo. Então eu vou dar um Ctrl D, vou duplicar essa forma e vou colocar o próximo círculo exatamente no centro do meu dispositivo aqui. Então vamos lá. Agora eu tenho que fazer o meu ciclismo, que é o que está em destaque aqui. Para isso eu vou inserir um novo ícone e vou colocar aqui bicicleta. Vou utilizar esse aqui. Vou pintar de branco e vou trocar a imagem aqui. Como é que eu faço isso aqui? Eu clico com a direita na minha imagem, alterar o gráfico da área de transferência. Então eu troquei aqui a minha imagem. Agora eu vou trocar a cor desse meu círculo para vermelho. Então reparem que eu já tenho aqui ciclismo e natação. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso movimentar essas formas, esses ícones. Como que eu vou fazer isso? Através da animação trajeto. Então eu venho aqui, clico nesse agrupamento que eu criei, vou em animações, adicionar animação, caminhos de animação, trajetória. Então essa animação eu consigo criar uma trajetória personalizada. Mas antes de fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma referência. Eu preciso saber exatamente onde ela tem que parar, para que fique padronizado o movimento que eu vou fazer com outras formas. Tá ok? Para isso, eu vou duplicar essa forma aqui e vou colocá-la aqui exatamente na mesma posição da de cima. Eu vou até apagar essa imagem aqui para não me atrapalhar. Já percebi que ela está me atrapalhando um pouco. Agora, essa imagem aqui eu posso até tirar. Isso aqui vai servir só de referência para mim, tá ok? E eu vou aumentar um pouco a transparência. Aqui também eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar um pouco a transparência. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Para eu poder enxergar qual trajetória o meu ícone, né, o meu agrupamento vai fazer. Então agora sim eu posso iniciar a minha animação de trajetória.
que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar aqui no centro e vou criando, eu vou até me aproximar um pouco, eu vou criando alguns pontos, seguindo a trajetória, a elipse que nós criamos atrás. Ó, vários pontinhos. Aqui é um trabalho de paciência. E eu vou mais ou menos até o centro aqui. Ao final eu pego e clico 2 vezes. Pronto, eu tenho uma trajetória. Reparem que ela não ficou perfeita. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela. Eu vou posicionar ela exatamente aonde eu quero. E é por isso que eu usei uma forma atrás para servir de base. Pronto. Ainda não está perfeito. É um trabalho chato, mas é possível. Então vamos verificar como ficou. Aqui eu vou dar o play. Ó, já ficou bom. Se vocês quiserem, o que vocês podem fazer aqui? Nessa trajetória, vocês clicam com a direita e edita os pontos. Ó. Então vocês vêm aqui, ó, e edita os pontos. Ó. Esse aqui está muito para cá. Está muito para cá. Esse aqui para cá. Esse aqui para cá. E esse aqui para cá. Maravilha. Então ele seguiu exatamente. Como é que eu vou configurar essa animação? Eu clico 2 vezes nela e coloco aqui, ó, o início e o fim suave. E eu vou colocar aqui 0,50. Acho que tá bom. Essa animação, ela tem que acontecer ao mesmo tempo que a outra. Então eu vou criar uma outra animação aqui também, de tal modo que ela aconteça no mesmo tempo que a outra. Para isso, eu vou fazer o quê? Novamente, eu vou colocar essa forma um pouco transparente, a vermelha, para eu poder enxergar o centro dela. E a azul também eu vou fazer a mesma coisa. E vou adicionar nessa forma uma nova animação. Vou adicionar a animação de trajetória também e vou vir seguindo, né, mais ou menos aqui do meio, seguindo o trajeto que eu criei com a elipse que serve para mim de base para eu poder trabalhar. Reparem que eu vou até onde a outra animação começa. Olha, ficou... Gente, ficou praticamente perfeito. Agora eu clico nela aqui e deixo ela gabarito aqui, ó. Ainda não. Aí, show! Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas transparências e vou dar uma testada para ver como é que ficou. Como é que tá ficando isso aqui, tá certo? A princípio, o que tem que acontecer? O ciclismo vai para baixo e a natação vai ocupar o lugar do ciclismo. Vamos executar? Ao clicar, olha aí que beleza. Tá faltando o que agora? Tá faltando lá em cima entrar a corrida. Então, eu vou criar um novo ícone para a corrida. Onde que ficaria mais ou menos esse ícone? Aqui mais ou menos, né? Eu vou trocar a cor dele. Eu coloquei em verde no outro slide. E eu vou inserir um ícone para ele. Então eu vou aqui em corrida. Olha que legal essa aqui, ó. Vou dar um Ctrl X porque ela fica na área de transferência. Clico aqui na minha imagem. Clico com a direita nela. Alterar gráfico da área de transferência. Aí é só eu vir em gráfico de formato e mudar o preenchimento para branco. Só que a animação dele tá errada, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai configurar a animação dele para cá. E a princípio, se eu clicar aqui, olha aí que beleza. Ó, o ciclismo passa a se tornar natação e por aí vai. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar esse slide. Vocês vão entender para quê. Repare o seguinte, quando eu clico, o ciclismo vai para cá, a natação vem para cá e a corrida vem para cá. Eu duplico o meu slide
eu duplico o meu slide e inicio as minhas próximas animações. Ao invés de configurar o início ao clicar, eu vou configurar o início com o anterior. Por quê? Porque eu vou passar o slide vai estar igual e ele vai fazer a animação que eu quero. Então isso evita que eu precise utilizar a transição transformar e apenas com utilizando as animações e a duplicação de slides eu consigo o mesmo efeito. Aqui, como é que vai funcionar? No meu segundo slide, eu vou ter o ciclismo para baixo, a natação no meio e a corrida vai estar ocupando o lugar da natação. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou duplicar esse meu slide, esse meu ícone e vou colocar a posição dele aqui. Ele vai ser vermelho, certo? Por quê? Vai ser a natação. Eu vou tirar essa animação dele aqui. Aliás, eu posso até deixar, não tem problema. Porque eu vou aproveitar depois. Vou passar para vermelho e vou trocar o ícone dele. Esse aqui vai ter que se transformar aqui virou ciclismo, vai ter que se transformar na natação. Então ele vai ficar azul. Eu vou pegar esse ícone e vou dar um Ctrl C e vou alterar o gráfico aqui. Aqui vai ter que se transformar no quê? Na corrida. Então eu venho em forma de formato e vou pintar de verde. E aqui eu vou copiar essa imagem, vou dar o Ctrl C nela e vou alterar o gráfico aqui da área de transferência. Essa animação, ela vai vir para cá. Ela vai sair do meu slide. Só que eu vou excluir ela porque ela está ficando para cima. Então eu vou inserir uma nova animação de trajetória também e vou colocar a trajetória seguindo mais ou menos aqui a minha elipse inicial, até sair do slide. Então vamos ver como é que está ficando aqui. Ok. Estão vendo? Já está quase começando a querer funcionar. Esse aqui vai ser o da musculação. Então eu tenho que trocar aqui a cor dele. E eu vou até pegar aqui o ícone pronto já. Dar um Ctrl C nele. E pegar daqui, ó. Alterar o gráfico da área de transferência. Então, reparem que eu dou um clique. Natação, dei outro clique. Corrida. E eu tenho que fazer agora um terceiro slide para finalizar com a musculação aqui no centro. Então eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Eu vou passar o vídeo e vou retornar quando já estiver pronto. Então agora eu voltei já com tudo pronto para mostrar para vocês como ficou. Reparem, o menu já está funcionando. Ciclismo em evidência, natação em evidência, corrida em evidência, musculação em evidência. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar alguns textos. Então, o ciclismo em evidência, a corrida em evidência e, por fim, a natação em evidência. Vou colocar aqui as minhas imagens. Primeiramente, do ciclismo, eu separei algumas imagens. Vou recortar na taxa de proporção, já tinha feito isso, mas eu acabei apagando. E vou colocar aqui também uma forma para servir de máscara. Um quadrado, vou inserir um quadrado, que vai servir de máscara aqui para a gente poder enxergar o texto. A nossa forma vai ser sem contorno, eu vou pintá-la de preto, vou colocar um gradiente preto. Reparem que eu criei um gradiente com duas cores em preto, sendo que eu adicionei na primeira cor uma transparência de 68%, na segunda não adicionei nada, para poder dar um destaque e poder aparecer o nosso texto. Aqui eu já posso retirar esse círculo de apoio e agora a gente vai começar a fazer as animações do texto. O que eu vou fazer aqui de animação? Eu vou tirar esse texto para a direita, certo? Dessa forma. E vou acrescentar um outro texto que vai subir, ocupando o meu slide. Então, vamos executar esses dois aqui. O ciclismo vai sair para a direita e a corrida vai tomar conta. Então, eu confundi aqui, pessoal. Bom, eu acabei de perceber que eu confundi aqui as cores, mas não tem problema. Eu vou apenas trocar o ícone aqui. E a gente resolve isso rapidamente. Ciclismo vai entrar corrida. Agora eu vou adicionar o texto da corrida, vai entrar natação. E por fim, da natação, vai entrar o texto da musculação. Por fim, então vamos adicionar as imagens. Primeiramente, ciclismo, corrida e agora, por fim, a natação. Enviar para trás. Vou colocar nossa máscara. Enviar para trás. Enviar para trás. Vamos testar como está ficando. Ciclismo em destaque,
corrida, natação, musculação. O que está faltando? Está faltando a gente mudar a imagem de fundo. Como que a gente vai fazer isso? Essa imagem aqui, eu vou colocar uma outra imagem ao fundo dela, que vai ser a imagem da corrida. Eu vou dar um Ctrl C, vou colocar ela ao fundo, vou enviar para trás, vocês vão entender por quê, e vou alinhar. Alinhar, centralizar, alinhar ao meio. Essa imagem aqui do ciclismo, eu vou fazer uma animação nela. Então eu vou adicionar uma animação de saída. Adicionar a animação de saída, esmaecer. Então o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer uma transição, a corrida vai passar a tomar destaque, o ícone vai se posicionar de forma circular e a imagem do ciclismo vai dar espaço para a imagem da natação. Observe, o ícone vai se movimentar, o texto vai se movimentar e a imagem de fundo também vai se movimentar. Olha que beleza. Corrida. Ciclismo, corrida. Quando eu clicar de novo, ele vai ter que fazer uma transição para natação. Então aqui no segundo slide, eu tenho que colocar a minha imagem de natação. Aonde que eu vou pegar a minha imagem de natação? Aqui, no terceiro slide. Vou dar um Ctrl C nela, coloco ela ao fundo, envio para trás e na minha imagem de corrida eu vou adicionar a mesma animação que eu tenho aqui no ciclismo. Eu vou clicar em pincel de animação e vou clicar aqui na minha imagem de corrida. Dessa forma, a imagem de corrida dá espaço para a imagem de natação. E aí eu tenho destaque criado. Ciclismo, corrida, natação. O que eu preciso fazer agora? No terceiro slide, eu preciso adicionar a minha imagem de musculação. Então eu vou pegar no pincel de animação a animação dessa imagem de corrida e vou jogar aqui na natação. E ela vai fazer o mesmo efeito que eu tive nos demais slides. E está pronto o nosso slide. Pessoal, é o tipo de slide que você vai impactar a sua plateia. Você pode utilizar para comida, você pode utilizar para negócios, você pode utilizar para o que você quiser. Tá ok? É muito simples de fazer. Evita que você fique dependente da transição transformar. É óbvio que a transição transformar iria ajudar em muito aqui esses slides. Mas eu digo o seguinte. Essa movimentação circular dos ícones não fica bom com a transição transformar. Então eu digo que nesse caso eu continuaria indicando o uso realmente da animação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu estou de mudança, estou preparando um novo cenário. Eu não pude publicar um vídeo na segunda-feira justamente por isso. Eu estava bem desorganizado e eu estou ainda arrumando aqui o meu estúdio, que é muito simples, vocês sabem. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um joinha, compartilhem, façam um comentário. Nós temos ainda muito poucos inscritos. Grande parte das pessoas que veem o conteúdo gostam, mas não se inscrevem, não fazem um comentário. Então, o apelo aqui do canal, que é pequeno, que precisa da ajuda de vocês e que cria esse conteúdo realmente para ajudar vocês, é que vocês se inscrevam e ajudem a gente. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para desejar boas festas para todos, um feliz ano novo, cheio e repleto de realizações. Até mais!